Jabel. Alguém já ouviu falar de Jabel? Jabel era pastor de ovelhas. Ele morava numa casinha lá na montanha. Sabe quantas ovelhas ele tinha? 100 ovelhas. Quem sabe contar até 100 aqui? Muito bem. Tem bastante criança que sabe, né? Jabel, ele tinha um truquinho para fazer as ovelhinhas dele obedecerem. E elas realmente eram bem obedientes. Quando ele queria chamar as ovelhas, sabe como ele fazia? Eu vou fazer e vocês vão repetir, tá bom? Ó, temos algumas figuras aqui, tá vendo? Nessa figura primeira, ele está chamando as ovelhas. Sabe como ele fazia para chamar? Vamos falar? Quando Jabel fazia isso, as ovelhas vinham correndo depressa e acompanhavam ele. Quando elas precisavam ficar bem juntinhas, deitadinhas, sabe o que ele fazia? Ele fazia igual um cachorrinho. Muito bem, para ficar bem juntinhas, né? E quando ele queria que elas se deitassem, sabe o que ele fazia? Muito bem. Então, quando era para elas acompanhar, o que ele fazia? Né? Não é Isso. De manhãzinha, ele saiu e foi levar as ovelhas para um lugar bem verdinho para elas comerem as graminhas. E quando ele chegou lá, ele queria que elas ficassem bem juntinhas. Então, o que ele fez? E elas se deitaram, ficaram bem quietinhas, não foram comer graminha. Sabe o que ele fez? Foi lá, tirou todo aquele matinho que era venenoso e também pegou o cajado dele, bateu no chão. Sabe o que aconteceu? Olha lá. As cobrinhas saíram correndo. Aí sabe o que ele fez? Ele chamou. Como que ele chama mesmo? Isso. E elas então começaram a comer as graminhas. No caminho, ele passava por alguns lugares que tinham pedras, espinhos e tinha caverna também. O que tem dentro da caverna? Um lobo. E Jabel, ele precisava cuidar, né? Para o lobo não pegar as ovelhas, porque ele estava muito faminto. Olha, o que aconteceu? De repente o lobo começou a correr e ele queria espalhar as ovelhas. Se elas se espalhassem, sabe o que acontecia? Umas iam para longe e o lobo poderia comer. Mas aí, Jabel subiu em cima de uma pedra e sabe o que ele falou? Que agora eu esqueci, hein? Como é que Jabel fala para juntar as ovelhas, para elas ficarem juntinhas? Muito bem. E mesmo sabendo que estavam em perigo, ao ouvir a voz do pastor, o que elas fizeram? Ficaram juntinhas. E o lobo não pôde pegá-la. Então, Jabel pegou o cajado e bateu no chão. E o lobo foi embora. Escapou. Jabel levou as ovelhas para um lugar que tinha água. E ele colocou umas pedras para formar uma lagoinha. E elas ficaram ali, bebendo água e também tinha graminha.
quando Jabel chamou para ir embora, todas elas foram. Chegou em casa, Jabel guardou as ovelhinhas no aprisco, mas o portão era bem estreitinho. E elas começaram a entrar, e Jabel começou a contar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovelhinhas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99. Acabou. Entraram todas. Ué, não era assim? Jabel ficou muito preocupado. Contou de novo. Sabe o que ele fez? E já estava escuro. Ele acendeu uma tocha, fechou o portão do aprisco e foi procurar a ovelha perdida. E ele andou por todo aquele caminho que eles fizeram durante o dia. E ele chamava a ovelhinha. Como é que faz para chamar a ovelhinha para ela vir mesmo? E ele chamava por todo o caminho. Não ouvia nada. Mas, quando ele estava passando naquele lugar cheio de pedras, que tinha as cavernas, que tinha lobo, ele começou a gritar mais alto. Vamos gritar mais alto para chamar a ovelhinha? E de repente, bem lá longe, ele ouviu Bé. E ele foi chamando e ela foi fazendo Bé. E ele foi chegando mais pertinho e com o seu cajado, ele se apoiou porque era um buraco e olhou lá embaixo, iluminando com a tocha, e viu que a ovelhinha estava lá. Pegou o cajado, e o cajado dele tinha um gancho assim na ponta, uma curva. Pegou a ovelha pelo pescocinho e a trouxe. Olha que providencial. Ele pegou ela, abraçou, ficou muito feliz de ter encontrado. Ele não ficou bravo, mas sabe o que ele disse para ela? Você desobedeceu, porque você deveria ter respondido quando eu chamei e ter ido com as suas amigas. Sabe, crianças, essa história vem mostrar que nós devemos ouvir a voz de Jesus, obedecer e segui-lo e ficarmos sempre juntinhos assim como estamos agora, aqui na casa do Papai do Céu, para nunca nos perdermos de Jesus. Agora, vamos fazer uma oração para agradecer. Todo mundo de olhinho fechado, reverente. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, assim como Jabel cuida das ovelhas. E o Senhor nos ama, como Jabel ama as ovelhas. Não, o Senhor nos ama mais. Nos ajude a obedecer e a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Agora, com reverência, vamos colocar a ofertinha na igrejinha que está aqui atrás e vamos nos sentar reverente no nosso lugar.
departamento na igreja que está tão relacionado ao futuro da própria igreja como o Ministério da Criança e do Adolescente. Mês de outubro é o mês da criança. Apesar de nós estamos uma semana antecipando aí o Dia das Crianças, esse sábado especial está sendo dedicado a elas. Vocês estão percebendo aí. Queria saudar os nossos visitantes, em respeito a eles, inclusive, há muita gente que não conhece ainda a nossa pregadora. Gostaria de apresentá-la. Gostaria só de colocar assim, em pé, a professora Sônia Rico de Santos. Ela é nascida em Campinas, é casada com o pastor Enio dos Santos e mãe de 2 filhos, o Carlos Eduardo e a Carla Beatriz. Professora, ela é graduada e mestrada em Teologia, trabalhou por 20 anos na Escola Adventista, como professora de ensino religioso, assumiu vários departamentos na obra, ligados ao Ministério da Mulher, ao Ministério da Criança, na Associação Paulista Central, Associação Catarinense e a Paranaense. Hoje, e a Rio Grandense. Hoje ela é líder do Ministério da Criança e do Adolescente e do Ministério da Mulher na União Central Brasileira. Professora, a casa é nossa, com muita vontade. Gostaria de lembrar aqueles que estão nos visitando que a igreja dedica tempo e pessoas de forma muito carinhosa vai cuidar do seu filho. A gente está passando por uma entre-safra na nossa sociedade, infelizmente muito triste, porque a gente não vê muito futuro pelo que a gente vê pela televisão. Mas a igreja ela se preocupa muito com as crianças e com o adolescente. Então, se você é um pai dedicado, preocupado com o futuro dela, também espiritual, a igreja adventista tem certeza disso, que vai cuidar muito bem delas. Alguns professores, inclusive representados pela Suzana aqui, todo sábado de manhã pega seu filho desde o nenezinho, desde o maternal até os adolescentes, os jovens que sentam lá em cima e procuram aí dar uma extensão daquilo que você deve fazer em casa. A igreja não substitui a educação que você deve fazer como pai e mãe dentro da sua casa, mas ela estende isso também dentro da igreja. Portanto, fique muito à vontade, que Deus o ajude mais uma vez e transmita essa mensagem para nós.